geração eleita, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todos. É o seguinte, hoje a missão foi dada a mim, né? Compartilhar uma palavra. E até agora há pouco eu não sabia o que eu ia falar. Confesso que desde semana passada o Fábio tinha me escalado para hoje. Mas eu vim descobrir o que eu ia falar hoje porque eu estava lendo um aplicativo na Bíblia que tinha uma série de inimigos do coração. E eu vi logo que o primeiro inimigo era a culpa. E eu percebo que boa parte dos problemas, na minha análise, né, vem de culpas, mágoas, ausência de perdão. As pessoas hoje não sabem mais, não tem mais humildade suficiente para pedir um perdão, não tem mais humildade para falar com outra pessoa, para confessar para outra pessoa o que se passa, o que levou a fazer certas atitudes. E isso ocasiona bastante problema. E a culpa é um sentimento que nós temos quando a gente faz algo a alguém, ou quando a gente deixa de fazer algo para nós mesmos e a gente se sente culpado com isso e carrega aquilo porque não tem a capacidade ou humildade ou por muito orgulho de se confessar para alguém, de falar para outra pessoa, e esse sentimento se transporta para várias áreas da nossa vida. E se você deixar isso com o tempo, você acaba se tornando pessoa amarga, pessoa amargurada, uma pessoa que não consegue mais ter energia, não consegue mais ver esperança nas coisas. Isso corrói o homem de um jeito que leva hoje a grandes doenças que existe hoje, né? Que é a depressão. Depressão, se for ver o significado de depressão, é basicamente preocupações com coisas que aconteceram no passado, decepções do passado, e isso tem diretamente a ver, tem a ver diretamente com culpas, acúmulo de culpas, de coisas que a pessoa deixa de fazer, de coisas que a pessoa fez com outras pessoas, de pessoas que fizeram coisas com a gente que nunca vieram nos falar nada, e a gente fica guardando mágoas e culpas. E a questão é, como é que se livra de uma culpa? É difícil você se livrar de uma culpa, porque sempre vai ter alguma ocasião que você vai lembrar dela. Vai lembrar de uma pessoa que você magoou, vai lembrar de alguma coisa que você deixou de fazer para si próprio e lhe faz falta. Quando alguém fala alguma coisa para você, de repente você lembra e aquilo incomoda, aquilo agita o coração. E você percebe que está livre de uma culpa quando você lembra daquela situação que você passou, que isso nunca se esquece, mas aquilo já não incomoda. Isso você está livre de uma culpa. Você já está livre. Agora, como é que se livra de uma culpa? Através da Bíblia, em 1 de João, capítulo 1, verso 9, diz assim. Eu vou ler um trechinho aqui do capítulo, que é a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Aí o versículo 9 é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, é o seguinte, se você não tiver a oportunidade de falar para a pessoa, tem pessoas que ficaram muito para trás, tem coisa que a gente fez que carrega a culpa há muitos anos e não se liberta daquilo e sempre lembra, e às vezes há anos não fala com a pessoa. Se você se confessar para Cristo, se você se confessar, Ele vai perdoar e vai livrar daquilo. Ele vai livrar de todo sentimento ruim, toda culpa, toda mágoa, enfim. Mas para se livrar mesmo de culpas, você não tem que praticar só a confissão para Cristo. Você tem que chegar na pessoa, você magoou e dizer: olha, me desculpe, não era bem isso que eu queria fazer, não era bem isso que eu queria falar, não era bem isso que eu queria para essa situação. E realmente se desculpar, se confessar, dizer o que você fazer aquilo,
Porque se a gente ficasse confessando para Deus, Deus perdoa-nos. Mas o que vai fazer a gente parar de gerar culpas, parar os nossos atos, é a gente se confessar para as outras pessoas também. Porque assim, antes da gente fazer uma situação que a gente não quer, antes da gente gerar um desconforto para outra pessoa, a gente vai pensar duas vezes: olha, eu fiz aquilo para essa pessoa tal, pedi perdão a Deus, depois tive que latir com ela para me livrar de uma mágoa que estava me consumindo, então já não vou mais fazer. Então, o que eu tenho para dar de conselho para mim, porque eu também somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores, é tentar não fazer mal a ninguém para não gerar culpa, que é um dos inimigos do coração, segundo essa série que eu estava a ler. E se a gente gerar um mal a alguém, ter humildade suficiente para chegar e pedir perdão e se confessar para outra pessoa, porque isso não mata ninguém. Isso era o mínimo da atitude que todos nós deveríamos tomar quando a gente faz mal a alguém, quando a gente faz alguma coisa desejada ou até mesmo a nós mesmos. Então o que eu tenho a dizer para vocês é isso. Espero que tenha sido uma palavra edificante. E foi isso que eu resolvi falar hoje. Agradeço a todos. Tenham todos uma boa noite.